E aí, Singudão da Noite, Sanico Teles, Pet 3, Semana 3, passando rápido, saudade de vocês. Bem, o tema dessa semana 3, da apostila 3, do PET 3 do governo, continua falando sobre economia, né? Sobre o comércio brasileiro durante o período imperial. E ele continua focando na principal atividade econômica que o Brasil teve durante a fase imperial, a fase em que nós fomos governados por imperadores, que foi a exportação do café. O Brasil, no século XIX, ficou um pouquinho atrasado em relação ao que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, porque lá na Europa, nos Estados Unidos, vinha-se um processo de desenvolvimento industrial. Viver de exportação de produtos agrícolas, do comércio primário, que a gente chama, atividade primária, que é a exportação, a comercialização de produtos agrícolas, continuou na Europa, continuou nos Estados Unidos, mas esse tipo de atividade deixou de ser a mais lucrativa para os países europeus e para os Estados Unidos, que passaram a investir pesado no processo de industrialização. O Brasil não se preocupou muito, o governo imperial brasileiro não se preocupou muito com essa questão. Nós continuamos dando as nossas atenções todas para a exportação de atividades agrícolas. E durante a fase imperial, o café reinou. Claro que não foi só o café que foi exportado, mas outros produtos também. Mas o café foi o rei do Brasil. Então, se vocês olharem na apostila na página 95, vocês vão ver lá um mapa que mostra até a região aonde o café se transformou no maior centro produtor, né? A região que virou o maior centro produtor de café, que é a região que a gente chama de Vale do Paraíba. E do lado nós temos uma imagem também que mostra o pessoal apanhando café. Esses dias eu até cheguei a ver uma reportagem, né, daquela mãozinha que eles usam para apanhar café e comentando, né, na reportagem se comentava que era uma modernidade que não tinha mais retorno, né, aquela coisa de antigamente, de apanhar, de puxar lá as varas, o café das varas com a mão, tinha gente que na pressa para querer colher o máximo possível, para ganhar o máximo de dinheiro, puxava até com a boca, para poder, no final da semana, ter um dinheiro a mais, né? Porque era a forma de ganhar a vida, né, gente? De ter dinheiro. E aí o que acontece? Tem uma imagem do lado do mapa que mostra o pessoal apanhando café, colhendo café. E aí tem um texto que fala que durante a segunda metade do século XIX, que corresponde ao chamado Segundo Reinado, né, ao governo de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, o café reina absoluto. E o texto vai falando detalhes sobre a produção do café, fala da importância que os Estados Unidos vai passar a ter para o Brasil a partir do momento que os Estados Unidos se tornam o principal comprador do café brasileiro. E aí vem as perguntinhas. Vem algumas perguntinhas que falam, cujas respostas vocês vão encontrar nesse texto. No texto que fala, são dois textos. Os dois textos começam na página 95. Um chamado A Segunda Metade do Século XIX e o outro A Economia Cafeeira, onde ele detalha mais sobre como era a plantação de café, para quem que o Brasil exportava mais café, quais as regiões que se tornaram grandes centros produtores de café. Então, as perguntinhas A, B e C, todas estão relacionadas com esses dois textinhos que estão entre as páginas 95 e 96 da apostila, tá? Depois vem um outro texto que se chama A Modernização da Produção de Café, certo? Com o passar do tempo, ainda na fase imperial, alguns novos fazendeiros de café, produtores de café, começaram a sair dessa região do Vale do Paraíba
e começaram a ir mais para o lado do oeste paulista, ou seja, mais para o lado ali de Ribeirão Preto, mais para o lado ali do Mato Grosso, da divisa de São Paulo, o noroeste, né, de São Paulo. Ali foi encontrada também uma região muito propícia a uma produção de café de alta qualidade. E esses novos cafeicultores começaram a desejar usar a mão de obra imigrante europeia para a produção de mercadorias, no caso, para a produção, para trabalhar no café, do que a mão de obra escrava africana. Porque nessas alturas do campeonato, muitas leis anti-escravistas já tinham sido criadas no Brasil e vinham dificultando a aquisição de escravos africanos. E o preço do escravo africano vinha crescendo muito, vinha ali nas alturas. Então, como a Europa estava tendo muitas guerras internas dentro de algumas regiões da Europa, muitas pessoas começaram a fugir da Europa e vir para a América. Era o caso dos italianos, o caso dos alemães, que estavam passando por profundas brigas, conflitos políticos, guerras políticas dentro dos seus países, e a população, para fugir dessas guerras políticas internas, começaram a vir para a América na expectativa, na esperança de que aqui na América eles teriam a oportunidade de começar uma vida nova e ficarem ricos, como os próprios italianos diziam, né? Vamos fazer a América. Muito bem. Então, a atividade da página 97, ela é composta de uma única perguntinha, na qual você vai achar a resposta no texto esse intitulado A Modernização da Produção do Café. Tá joia? Então é só olhar o texto com bastante atenção que você acha a resposta. Então, basicamente, gente, são essas as atividades da semana 3 do segundo ano noturno. Então tá tranquilo, tá fácil. É basicamente interpretação de texto. Você já sabe que o café era o produto mais exportado, que os Estados Unidos se transformou no nosso principal comprador, não o único, mas o mais importante, aquele que mais comprava. A região do Vale do Paraíba, que corresponde ao sul do estado do Rio de Janeiro, o nordeste do estado de São Paulo, e também a região do sul de Minas, o norte do Paraná, viraram grandes centros produtores de café. E já mais para o final do Império Brasileiro, mais para o final do século XIX, esse café também passa a ser produzido na região do oeste paulista, do outro lado do estado de São Paulo, a região ali de Ribeirão Preto, aquela região bem quente. E o que chama atenção nessa nova região é que os novos barões do café que vão surgindo começam a dar a atenção para a mão de obra imigrante europeia, porque os imigrantes estavam vindo em grande quantidade para o Brasil e custavam muito mais, e ficaria muito mais barato para eles pagar um salário, contratar esses imigrantes como trabalhadores assalariados por salários miseráveis, do que comprar um negro africano que, devido às leis escravagistas, estavam tornando o escravo cada vez mais escasso e mais caro dentro do Brasil. Então, daí a preferência pela mão de obra imigrante. Os alemães, os italianos vieram em massa para o Brasil, fugindo de guerras, de brigas políticas que estavam transformando os seus países lá na Europa num verdadeiro inferno. Os alemães procuraram mais a região sul do Brasil. Os italianos vieram mais para a região de São Paulo e foram trabalhar principalmente na produção cafeeira. Então nós temos aí uma forte influência da cultura europeia, principalmente italiana, na cultura aqui da região sudeste, assim como a gente encontra uma grande influência da cultura alemã nos estados ali de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, aonde os imigrantes alemães mais se concentraram. Beleza? Então, leiam os textos com bastante atenção, que as respostas estão todas nos textinhos que a própria apostila traz. Um forte abraço para vocês
e até a próxima semana.